a seção 301 da legislação comercial americana continua engatilhada, pronta para punir práticas que prejudiquem os americanos. As vias estão abertas e as armadilhas estão plantadas. Nesse caso, Felipe, de comprar da Rússia, né? A Rússia é um país sancionado em guerra, certo? Que está pagando muito caro. Na tua avaliação, como um analista de economia, como um analista geopolítico, tá? Você acha que o Brasil perde mais numa taxa de 500% ou perde mais ou ele ganha comprando da Rússia? Porque tem uma coisa e tem outra, né? Uma coisa é a taxa que os Estados Unidos podem impor sobre os produtos do Brasil e embargos. Outra é, talvez, comprando diesel da Rússia, compense uma coisa com a outra. O que você acha dessa sanção possível que pode vir aí nas próximas semanas ou meses? Shimon, a gente entra, acho que na mesma categoria, né, da questão da Lei Magnitsky. Então, vamos supor, eu compro um produto sancionado de um país que tem questão de sanções porque estão cometendo, sei lá, crimes de guerra, etc. O que vai acontecer? A gente vai chegar e vai falar assim, olha, a empresa comprou isso, então vamos sancionar a Petrobras. A Petrobras não pode mais fornecer para nenhum outro país do mundo. E aí vão as sanções secundárias com todos os países que têm relação. Então, quem tem relação com a Petrobras passa a ter sanção. Então, um cara que fabrica uma válvula para a Petrobras, inclusive tem empresa americana, por exemplo, a FMC, que é uma empresa americana também, que ela faz essas grandes válvulas para a extração de petróleo, ela pode ser sancionada, uma empresa até americana, né? Ela não vai poder fornecer mais para a Petrobras. Então, começa a dificultar. Eu acredito o seguinte, ninguém vai querer fazer negócio com um país sancionado. Né? Então, como a gente falou no começo da live, como diz, a gente tem empresas... Está contaminado, né? O país sancionado está contaminado. É radioativo, é igual o Moraes quando estava com a Magnitsky. O que aconteceu? Ninguém pode fazer negócio com o cara, porque se fizer negócio com o cara, você está ajudando, ou seja, você está burlando a sanção, você automaticamente passa a ser sancionado também. Então, não vai ter banco para poder atender quem faz... Imagina, a Petrobras não poder ter conta em banco, porque foi sancionada pelo governo Trump. Como é que fica para resolver isso? Né? Então, eu acho que não vai ser uma boa comprar esse tipo de briga. Né? Vai ser uma grande burrice, uma besteira sem tamanho. Né? Além disso, a gente vai perder investimentos no Brasil. Né? O Brasil, se o país for sancionado de uma forma tal que a gente ninguém possa também fazer negócios com o Brasil, você imagina as empresas americanas tirando não só o capital daqui, mas saindo daqui. A gente já viu um êxodo de empresas do Brasil, empresas americanas já saíram antes, né, da questão de qualquer guerra, qualquer outra coisa, pelo governo mesmo do PT, e agora imagina a gente não ter mais nenhuma empresa entrando aqui e o que sobrou saindo. Imagina daqui a pouco não tem nem McDonald's aqui, né? Vai ser um Deus nos acuda. Então, assim, eu não acho que seria uma estratégia que o Brasil vai peitar, porque para peitar isso, teria que ter muita coragem ou muita burrice. Né? Eu não vejo isso com bons olhos. O povo não elegeu o Lula para fazer isso. Né? Não elegeu o Lula para brigar com os Estados Unidos, o povo também não elegeu o Lula para entrar em guerra com a China, não elegeu o Lula para se aliar ao eixo das ditaduras, como ele está fazendo. Né? Isso não estava nas letras miúdas lá em 2022, quando parte do eleitorado votou nesse cara aí. Né? Eu não votei nele, mas quem votou eu tenho certeza, pode ser o mais petista que for, o Felipe. Pode ser o cara mais esquerdalho, o cara mais mortadela, o cara mais petralha. Eu duvido que ele sequer um dia imaginou na cabeça dele que o Lula se aliaria ao Irã, que o Lula se aliaria ao Irã, certo? Que o Lula compraria e venderia petróleo e compraria commodities sancionados da Rússia, certo? E que o Lula... Né? E que o Lula rejeitaria e compraria uma briga gigantesca com os Estados Unidos. E a hipocrisia do Lula ela é exposta justamente quando ele acusa o Trump de tentar interferir nas eleições brasileiras, mas há 4 anos atrás veio aqui o diretor da CIA, veio aqui o cara do CENTCOM, o comandante do SULTCOM, não é CENTCOM, CENTCOM é no Oriente Médio, SULTCOM, que é o comando das Forças Armadas dos Estados Unidos para o sul das Américas, certo? Veio o cara do FBI, veio todo o serviço de inteligência, aparato e no governo Bolsonaro, colocaram a mão no pescocinho dele e disseram, não questione,
não questione o resultado das eleições ou você vai pagar um preço caro. E mesmo assim o Bolsonaro pagou o preço caro, preso foi, humilhado está até hoje, né? Vamos continuar aqui a nossa narrativa. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo porque dá trabalho para fazer. Pessoal, nós colocamos uma meta incrível ali, ó, e é fácil de cumprir isso, para a nossa live romper barreiras, ó. Faltam 4 superchats de R$2. Quanto tá um cafezinho no Rio de Janeiro, ô Felipe? Pô, se tiver café ainda no Rio de Janeiro, não, brincadeira, deve estar uns R$10, R$15. Café aqui é luxo agora. Se você chega numa padaria e tem alguém tomando café, já é patrão, não tem jeito. Ó, pessoal, com R$2 você patrocina essa live para chegar a milhares de brasileiros. É o poder da nossa comunidade. Mais uma vez, para quem chegou agora, se não pegou todas as informações, volta a live do começo e vai acompanhando aí no 2.0, você vai pegar todos os tópicos que nós estamos tratando aqui. Mas o principal é, nós vencemos no IBEST, vencemos essa primeira fase, fomos classificados para o top 20 dos maiores influenciadores de política do Brasil, graças ao poder da nossa comunidade que nos acompanha todos os dias aqui nos canais do YouTube. Então, muito obrigado a você que votou lá no Shimon Oliveira. Nós teremos agora a briga das cabeças, onde nós vamos brigar para entrarmos para o top 10. E eu quero contar com cada um de vocês. Sabe por quê, gente? Não é por nada não, porque o Prêmio IBEST, né, ele é um prêmio já conhecido no Brasil, muita gente já ganhou, mas a questão é que nós estamos concorrendo com os petralhas, nós estamos concorrendo com os comunistas, nós estamos concorrendo com o jornalistazinho que foi chorar lá no túmulo do Khamenei, entendeu? Jornalistazinho que defende o Hamas, certo? Então é com eles, então é uma questão de honra para essa comunidade ter os seus representantes lá e esmagando esses caras com a nossa... com o nosso poder de engajamento. Pessoal, ó, eu dei uma palavra de ordem antes de seguir o tópico e eu quero que vocês escrevam muito, escrevam valendo pra gente travar essa plataforma que é diplomacia de plástico, que o Lula tá praticando com o nosso país. Então, escreve aí, diplomacia de plástico de novo. Vamos lá, vou seguir aqui com a nossa, com o nosso próximo bloco. Preste atenção. E por que o Brasil continua provocando o gigante americano? Porque o governo Lula decidiu utilizar um discurso de soberania de forma hipócrita e seletiva. A diplomacia brasileira, guiada pelas sombras de Celso Amorim, esse é um diabo que está instalado lá, o verdadeiro arquiteto da política externa, enquanto Mauro Vieira ocupa o cargo formal. Denuncia a pressão americana aos 4 ventos, grita, mas entrega a nossa infraestrutura de joelhos para a China e fortalece laços com o Partido Comunista e regimes decadentes do Foro de São Paulo. E é por isso que nós precisamos olhar para a sala de comando e entender o fator humano desse desastre. O governo brasileiro tenta usar o confronto com Trump como uma bandeira eleitoral, buscando vitimizar o Brasil para ganhar aplausos da militância radical. Eles querem transformar a diplomacia em palanque, mas eles estão jogando um jogo de xadrez em um tabuleiro que já desmoronou, e as consequências não serão sentidas nos salões de Brasília, mas no bolso da mesa do trabalhador brasileiro. Vamos fazer um exercício agora. Olha só, feche os olhos por um segundo e visualize o mapa da América Latina. Imagine esse continente inteiro em uma sala escura, onde as luzes vermelhas do Foro de São Paulo brilhavam fortes há alguns anos. Agora olhe para essas luzes se apagando violentamente uma a uma. O Peru virou as costas e se integrou ao escudo das Américas, ampliando manobras e cooperação militar intensa com o Comando Sul dos Estados Unidos. A Colômbia, outrora um bastião da esperança para a esquerda, caminha a passos largos para mudar de governo e afastar a influência de Cuba. A Venezuela atravessa uma ruptura sangrenta com expurgos brutais dentro das suas próprias forças armadas, fragmentando o chavismo de dentro para fora e aguardando um processo eleitoral inescapável. A Bolívia pulou fora da órbita do foro. A Nicarágua, mesmo sendo uma ditadura parceira de longa data de Lula, rejeitou ordens e interferências brasileiras. Cuba, a matriz ideológica dessa tragédia, enfrenta um colapso energético tão abismal que não conseguem sequer manter a rede elétrica de hospitais funcionando, mergulhando na escuridão literal. E o México está asfixiado por seus cartéis e problemas internos, incapaz de ser o fiador do Brasil em qualquer aventura geopolítica. Vocês estão vendo essa cena?
cena. O Brasil está completamente sozinho. Nós somos uma ilha continental isolada, cercada por vizinhos que estão correndo para os braços do Ocidente, enquanto Brasília segura uma bandeira vermelha que já apodreceu. Sim, meus amigos, esse isolamento profundo obriga o Brasil a cometer o maior erro estratégico da sua história: mergulhar no abismo da dependência chinesa. E preste atenção no perigo. O governo chinês fareja a fraqueza como um predador sente o cheiro de sangue na água. Pequim enxerga um Brasil fragilizado diplomaticamente, acossado e desesperado por investimentos. A China vai abrir os cofres, vai ampliar as compras e assinar acordos de infraestrutura, mas fará isso impondo condições draconianas que vão sugar a nossa soberania real. O risco monumental que ninguém na mídia quer assumir é que o Brasil está trocando uma relação de parceria comercial com o mundo por uma relação de vassalagem e dependência absoluta com o Partido Comunista Chinês. Quanto mais Brasília ataca Washington e afasta seus vizinhos, maior se torna o poder de chantagem de Pequim. A China terá a capacidade de ditar regras, comprar setores inteiros do nosso agronegócio, dominar a tecnologia de comunicação e subjugar as nossas decisões políticas. Isso aqui é a construção de uma nova Cuba geopolítica, como a gente tem falado nos últimos vídeos. E preste atenção nesse conceito, porque ele é aterrorizante. Não significa que o Brasil vai acordar amanhã sem comida nas prateleiras ou com carros dos anos 50 nas ruas. A metáfora é estratégica. Significa que o Brasil pode ser reduzido a um satélite avançado, um centro de desestabilização regional financiado por potências asiáticas e eurasianas, usado puramente para enfiar um espinho na garganta dos Estados Unidos dentro do seu próprio hemisfério. O Partido dos Trabalhadores não esconde isso. Os acordos recentes assinados com partidos comunistas estrangeiros incluem cláusulas que ultrapassam as meras saudações ideológicas e entram em temas que envolvem o Estado brasileiro. As diretrizes do nosso país estão sendo debatidas não no Congresso Nacional de forma transparente, mas em fóruns de redes partidárias internacionais manobradas pelo que restou do Foro de São Paulo. A soberania nacional já foi terceirizada, Felipe. E isso é claro, eles já não escondem mais. Felipe, só para você comentar, saiu duas reportagens nos últimos dias. Uma no Fantástico da Globo, mostrando o quanto o governo chinês é eficiente e o quanto isso seria bom para o Brasil, e saiu uma outra pior e mais nojenta na Folha de São Paulo, dizendo que como o ditador Kim Jong-un deixou a Coreia do Norte rica e como aquilo ali é bom para o povo norte-coreano. Só que eles não falam, né, que ele conseguiu um pouco de dinheiro vendendo munição para a guerra na Rússia, certo? Em troca de arroz, em troca de farinha, em troca de trigo, e que o povo, pelo menos a metade, vive na escuridão, não tem energia elétrica e passando fome, Felipe. Shimon, o que mais me causa espanto é gente defendendo esses regimes, né? E a Rede Globo enaltecendo essas porcarias como se fosse algo positivo. Você vê o seguinte, a China, ela regula o mercado dela, ela controla o mercado dela. Apesar dela ter aberto o capital para o mundo, né, eles produzem hoje para vários lugares, né, você tem um sistema de produção capitalista, mas com governo comunista. O que acontece? A gente vê o seguinte, você tem lá, empresa de construção civil, aí os caras vão fazer prédio, aí eles estimulam a construção civil, né? Eles financiam isso, o governo, o PCC, não o PCC o amigo do Lula, mas o outro amigo, o PCC lá da China, né? O Partido Comunista Chinês, o que eles fazem? Eles estimulam através de financiamentos, de estímulos artificiais a construção de prédios, e aí acontece se tem mais prédios, mais apartamentos hoje do que gente precisando de apartamento. Então você tem um colapso da poupança popular na China, que as pessoas investiram em imóveis. Aí você tem um outro problema. Você vai na Coreia do Norte, né, que é um regime completamente fechado, e aí eles falam, ficamos ricos. E cadê os números? Quem auditou os números? A China a mesma coisa, cadê os números da China? Então eles estão vendendo narrativa chinesa. Então provavelmente a Rede Globo,
para poder fazer uma matéria dessa, ou quem fez a matéria em relação à Coreia do Norte, os dois estão recebendo dinheiro do Partido Comunista, tanto chinês quanto da Coreia do Norte, para poder falar uma asneira dessa, porque nenhum número é auditável. Né? Então, assim, não existe isso. Em relação à China, tem algo que me preocupa muito no Brasil, chamam que eles estão aos poucos comprando indústrias de infraestrutura. Então, por exemplo, você tem aqui empresa como a CPFL, que é uma empresa de energia, que ela já é geradora, transmissora, distribuidora, e ela já tem capital chinês, e acho que o controle também dela é chinês. Você tem linhas de transmissão sendo vendidas para a China. E o pior, aquela fábrica de Camaçari, lá na Bahia, que era da Ford, foi comprada pela China, pela BYD, não empregou funcionários brasileiros, empregou funcionários chineses. Eles trazem os chineses para trabalhar aqui. E os carros que vêm de lá, eles não vêm para serem montados aqui como se fosse uma fábrica da Ford que pinta, que vai e monta as coisas. Não, o carro já vem pronto. Ele só é aparafusado aqui e montado. Ou seja, não tem fábrica produzindo nem ganhando dinheiro aqui no Brasil com a China. A China está comprando o Brasil a troco de banana e a gente está ficando aqui daqui a pouco sem emprego. Né? A gente vai piorar a situação econômica do país. Então, se já está ruim desse jeito, você imagina sem emprego. Né? O que vai ser da população brasileira? E é esse regime que os comunistas estão batendo palma aí.